graça e a paz de Cristo Jesus. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede nesta noite. A nossa cidade está em festa. A Babilônia está em festa. E aquele que veio para roubar, matar e destruir é o que está no comando desta festa. Mas o nosso Jesus, aquele que veio para nos dar vida e vida em abundância, Ele está aqui nesta noite. Só Ele é digno de glória. Estamos felizes porque estamos na casa do Pai. Estamos felizes porque já sentimos a presença gloriosa do Todo-Poderoso. A Bíblia diz, quando o profeta Isaías viu a glória de Deus, ele não disse, eu sou o cara, o Senhor me escolheu. Não, o profeta disse, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória. Meu querido irmão, eu existo. Você existe, o universo existe para demonstrar a grandeza e a glória de Deus. Convido a igreja a abrir as Sagradas Escrituras no livro de Mateus, no capítulo 6, e o versículo 9. Livro de Mateus, capítulo 6, e o verso 9. Quem achou, dá um glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos
devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória. Queridos e amados irmãos, eu gostaria de destacar o versículo 13, só a parte terminal, que diz: pois teu é o reino, o poder e a glória. Eu gostaria de pregar nesta noite, não sobre o reino, não sobre o poder, mas eu gostaria de pregar nesta noite sobre a glória de Deus. Queridos irmãos, a glória de Deus é o exalar da essência do seu caráter. A glória de Deus é a beleza expressa do âmago do Pai. No capítulo 6 do livro do profeta Isaías diz: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. O apóstolo Pedro usa a expressão magnífica glória como um nome de Deus. O apóstolo Paulo chama Jesus Cristo de o Senhor da glória. Queridos irmãos, os milagres de Cristo revelam a sua glória. Cristo Jesus transfigurou-se em uma nuvem luminosa, onde ele recebeu a glória de Deus. A hora da sua morte foi a hora da sua glorificação. E agora, à destra do Pai, ele está exaltado em glória. E um dia, diz a Bíblia, que ele voltará sobre as nuvens do céu
com poder e grande glória. Meu querido irmão e minha querida irmã, você precisa entender que a glória é de Deus. No capítulo 7, e o versículo 7 do livro de Mateus, diz: pedi e dar-se-vos-á. Meu querido irmão, você que paga aluguel, não é pecado pedir uma casa ao teu Deus. Você que não tem um carro para atender às tuas necessidades, não é pecado pedir um carro ao teu Deus. Agora escute. Só tem uma coisa que você não pode e não deve pedir ao teu Deus, senão você corre o risco de ser dizimado da face da terra. Sabe qual é, igreja? É a glória. A glória dele. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Ele está à procura de glória. Ele se alimenta de glória. Se você está entendendo, glorifique o nome dele. Meus queridos irmãos, existem pessoas que dão glórias ou adoram imagens, simples objetos inanimados, que não têm vida. Outras pessoas adoram a natureza ao invés do Criador da natureza. Nenhuma dessas coisas tem vida. Nenhuma delas tem personalidade. Nenhuma delas responde orações. Mas quanto a nós, os crentes, temos por objeto da nossa adoração algo que está vivo. O objeto da nossa adoração é o Deus verdadeiro. O objeto da nossa adoração é o Deus único. E além dele, diz a Bíblia, que não existe outro. Só ele é digno de glória. E nós o glorificamos, porque nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Se você crê, diga amém, querido. Igreja, qualquer tipo de idolatria é uma usurpação da glória de Deus e uma desonra ao seu santo nome. O crente que abandona o pecado e repudia a idolatria pode ser cheio da glória de Deus. O crente que foi salvo por Cristo Jesus deve viver a sua vida para
a glória de Deus. Por isso, meu querido irmão, louve a Ele, exalte a Ele, glorifique a Ele, porque você foi criado à sua imagem e semelhança. Você foi criado para o louvor da sua glória. A glória é dele. Queridos irmãos, a glória é de Deus e não dos homens. A Bíblia fala de um rei chamado Nabucodonosor, que quis a glória para si e se deu muito mal. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, livro de Daniel, capítulo 4, e o verso 30. Daniel 4:30. Diz assim a palavra de Deus: falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Verso 31 diz: falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu que dizia: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E a Bíblia diz que no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que se lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como a das aves. Mas ao fim daqueles dias, disse Nabucodonosor: levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Igreja, não queira a glória para você. A glória é
exclusiva de Deus. Ele disse na sua palavra: eu sou o Senhor. Este é o meu nome, a minha glória não darei a ninguém. Queridos irmãos, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezíveis, aquelas que nada são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na sua presença. A glória é dele. Ele disse na sua palavra, através do profeta Jeremias: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloriar, glorie-se em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e que faço misericórdia, justiça e juízo na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor dos exércitos. A glória é dele, a soberania é dele. Ele muda os tempos e as horas, estabelece e remove reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele está a luz. Sabe por quê, igreja? Porque ele é Deus. Ele sabe tudo. Tudo é dele. A tua vida é dele. A tua salvação vem dele. E ele te pergunta nesta noite: por que você ainda não está glorificando? Glória, majestade e exaltação ao seu nome. O Salmo 19 diz que os céus declaram a glória de Deus. O Salmo 104 diz que ele está vestido de glória e majestade. Mateus 24 diz que todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Apocalipse 14 diz: temei a Deus e dá-lhe glória. Você pode aplaudir o Rei da Glória, queridos. Queridos e amados irmãos, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus, porque dele,
por Ele e para Ele são todas as coisas. Importa que Ele cresça e que nós diminuamos. É como diz aquele louvor muito conhecido da igreja: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Que diminua eu e que Tu cresças, Senhor, mais e mais. A glória é dEle. Queridos irmãos, devemos buscar a presença da glória de Deus em nossas vidas. Façamos como disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Igreja, Moisés experimentou a glória de Deus no Monte Sinai. Saulo de Tarso experimentou a glória de Deus no caminho de Damasco. E nós, a Igreja de Cristo, podemos experimentar a glória de Deus aqui nesta noite. Seja cheio da glória de Deus. Queridos, todo dia é dia de buscar a presença da glória de Deus. Ele disse na sua palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo vosso coração. Meu querido irmão e minha querida irmã, quando você sentir medo, creia na glória de Deus. Quando você sentir depressão, creia na glória de Deus. Quando você estiver enfermo, creia na glória de Deus. Se creres, diz a Bíblia, verás a glória de Deus. Por isso, meu querido irmão, busque a glória de Deus. Reflita a glória de Deus na tua vida. Abra a tua Bíblia no livro de 2 Coríntios. Segunda Coríntios, versículo 13. Segunda Coríntios, versículo 13, diz assim, que não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Versículo 18. Diz assim, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria
imagem. Queridos irmãos, observe o que o texto diz, que não somos como Moisés, que colocava um véu sobre o rosto, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que perdia o seu brilho. Naquele tempo, o povo de Deus ficava de longe, observando o que acontecia com Moisés. Queridos irmãos, não há como negar que Moisés tinha uma relação íntima com Deus. Mas como assim? Moisés entrava na tenda e a glória de Deus vinha sobre a tenda. Moisés subiu ao monte e ali estava a glória de Deus. Onde Moisés andava, Deus estava com ele. Moisés refletia a glória de Deus. Eu e você também refletimos a glória de Deus. Você crê nisso? Refletir a glória de Deus significa experimentar a sua presença, o seu amor e a sua justiça. Queridos irmãos, se andarmos com Cristo, perto dele, em comunhão com ele, em intimidade com ele, como diz o texto, seremos transformados de glória em glória. E em consequência dessa relação de intimidade, quando Deus olha para mim e para você, Ele nos vê como Ele nos criou, a sua imagem e semelhança. Por isso, meu querido irmão, busque incansavelmente a glória de Deus, e sua fé será transformada, e sua vida será transformada para a glória de Deus Pai. Convido a igreja para se colocar de pé. Gostaria de concluir dizendo que a glória de Cristo é para ser refletida em nós, em nossa maneira de agir e de falar. Quando entregamos o nosso coração a Cristo, passamos a refletir a sua glória. A Bíblia diz que seremos levados à presença gloriosa do Pai Celestial. Por isso, meu querido irmão, persevere na palavra, permaneça na palavra, pratique a palavra, para que você possa receber naquele dia uma coroa de glória. Abra o teu coração nesta noite, queridos, para que entre o Rei da Glória.